Lado do Mengão agora, a atenção é total na Recopa Sul-Americana. Vai a Argentina para La Fortaleza para enfrentar o Lanús. E a gente vai conversar com o Igor Dorileu, que está acompanhando essa partida do Flamengo em busca de mais um título para o currículo e para a história. Igor, para você, bom dia. Só uma pausa no carnaval, na folia, nos desfiles, porque agora o assunto é Flamengo. Flamengo é muito bom, vai, ser Flamengo. Pois é, Renata, bom dia pra você, bom dia, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. O elenco do Flamengo tá fazendo agora, terminando o último treinamento antes de viajar para a Argentina, onde na quinta-feira enfrenta o Lanús no estádio La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Depois desse treinamento, eles vão almoçar e 12h45 o ônibus deixa aqui o CT Ninho do Urubu em direção ao Aeroporto Internacional do Galeão. De lá pegam um voo para a Argentina. Amanhã, na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors, o Filipe Luís ainda comanda uma última atividade antes dessa decisão. E nesse jogo, ele vai promover o retorno de alguns titulares que foram preservados do clássico contra o Botafogo, como o Rossi, o Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. E há duas dúvidas nessa equipe. Uma é na lateral direita. O Varela, titular da posição, que ficou de fora das últimas partidas por causa de dores no tornozelo, está recuperado e pode voltar a ser relacionado. Se isso acontecer, a tendência é que o Emerson Royal deixe a equipe titular e o Varela retome o lugar na lateral direita. Uma outra dúvida é no setor de meio campo, ao lado do Eric Pulgar e do Arrascaeta. Contra o Botafogo, o Lucas Paquetá atuou como segundo volante, mas pode ser que para essa partida na Argentina, o Filipe Luís escolha um jogador de mais marcação, como por exemplo o Everton Araújo, que tem sido muito elogiado, ou então o De La Cruz, que foi outro jogador a ser poupado desse duelo contra o Botafogo. O argentino não atua, o uruguaio, na verdade, não atua em gramados sintéticos, por isso ficou de fora dessa partida pelo Campeonato Carioca. Bom, Flamengo e Lanús que vivem momentos completamente diferentes na temporada. O Flamengo vem de 3 jogos sem perder, o Lanús não ganha há 3 partidas, então não deixa de ser um bom sinal. O Flamengo vai em busca do bicampeonato da Recopa Sul-Americana, foi campeão em 2020, quando bateu o Independiente Del Valle, e naquela ocasião, Filipe Luís, que hoje é treinador, estava em campo como lateral esquerdo do Flamengo, e a exemplo do que aconteceu em 2020, o Flamengo vai decidir a Recopa no Maracanã. Primeira parte dessa decisão na quinta-feira contra o Lanús, a segunda parte na outra quinta-feira, na semana que vem, no Maracanã. Os preparativos aqui no Ninho do Urubu, os jogadores já finalizando essa última atividade, vão almoçar e daqui a pouquinho partem para o aeroporto para iniciar essa viagem para Buenos Aires. Encerram a preparação amanhã. Quinta-feira entra em campo lá no estádio La Fortaleza, no bairro de Lanús. Renata, volto com você. Muito obrigada, Igor Dorileu. Informações completas do Flamengo, explicou bem direitinho essa dinâmica toda de Recopa. Lembrando, o campeão da Libertadores versus campeão da Sul-Americana. E esse papo de que Igor Jesus pode virar reforço do Flamengo, centroavante que fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo, se mudou para o Nottingham Forest e tem sido convocado para a seleção brasileira. Informação sobre o interesse do Júlio Miguel Neto. Temporada do Igor Jesus na Premier League de 33 jogos, 11 gols e uma assistência. Ele é o titular absoluto do Forest, são 4 gols a mais do que o Gibbs White. Importante lembrar que o Nottingham Forest havia o comprado do Botafogo por apenas 19 milhões de euros. O jogador já tem valor de mercado de pelo menos 30 milhões de euros. Estamos falando de um atleta de apenas 24 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, eu procurei o Jefferson Batista, que é representante do Igor Jesus, para saber se existe alguma negociação em andamento. O Jefferson me contou que o Igor era alvo do Flamengo desde antes de chegar ao Botafogo. Quando ainda era dirigido por Marcos Braz e Bruno Spindel, o Flamengo monitorava o atacante que surgiu no Curitiba e foi jogar no Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Por agora,
nenhuma negociação e é impossível imaginar que o Forest o venda se mantiver na primeira divisão da Premier League. Só para lembrar, hoje o Forest é o primeiro time fora do Z3, a zona de rebaixamento do campeonato inglês. São 27 pontos contra 24 do West Ham. O West Ham vem melhorado, especialmente depois, por uma incrível coincidência, da saída do Paquetá. Já o Nottingham Forest tem tropeçado. Na última rodada, por exemplo, empate contra o lanterna Wolverhampton. Você gostaria do Igor Jesus? Acha que ele se encaixa no perfil de centroavante que o Felipe Luiz busca? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião.